Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem, em paz, com saúde. Então hoje nós estamos aqui novamente reunidos, virtualmente, para estudarmos mais um capítulo do livro Primícias do Reino, do Espírito Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco. Então primeiro nós vamos, como de costume, fazer a nossa oração para em seguida iniciarmos o estudo, tá bom? Então vamos procurar relaxar e pensar na imagem de Jesus Cristo, nosso Mestre querido. Quem quiser pode fechar os olhos ou não. Jesus, estamos aqui diante de Ti para mais um estudo, através do qual nós vamos refletir sobre os Teus ensinamentos, sobre a Tua Palavra. Que a espiritualidade amiga nos ajude a sermos receptivos para que nós possamos utilizar os conhecimentos adquiridos em nossa vida prática para o nosso melhoramento pessoal. Que assim seja. Então, meus queridos, nós vamos falar sobre o capítulo 9, tá? A Mulher da Samaria. Esse capítulo, ele é baseado lá no Evangelho de São João, capítulo 4 do Evangelho de São João. Então, a Samaria, era uma cidadezinha, uma província, citada várias vezes na Bíblia, em várias ocasiões, que ficava situada lá no alto de um monte entre a Judéia e a Galiléia, mais ou menos no centro entre a Judéia e a Galiléia. Atualmente essa região ela fica situada lá na Palestina, entre Israel e Cisjordânia, lá no Oriente Médio. Os nomes mudaram todos, mas é a mesma região. Então, quem nascia na Samaria era chamado de samaritano. E os samaritanos naquela época, eles eram considerados impuros pelos judeus, eram discriminados mesmo. Então, você sabe por quê? Vou explicar para vocês. Então, depois da morte do rei Salomão, uns 900 anos antes de Cristo, ele tinha dois filhos, Roboão e Jeroboão. Eles brigaram e dividiram o povo judeu em dois reinos. 10 tribos ficaram sob o comando de Jeroboão, com a capital em Samaria, ao norte, e 2 tribos, que eram Judá e Benjamim, ficaram ao sul, sob o reinado do Roboão, o outro irmão, com a capital em Jerusalém. Anos mais tarde, o reino da Samaria ele foi vencido numa guerra pelo rei da Assíria, e o povo foi levado para a Síria em cativeiro, uma grande parte do povo, entenderam? Os samaritanos, foram levados em cativeiro. Então, durante esse tempo, povos pagãos, que eram os não-judeus, vieram para Samaria e houve muitos casamentos mistos de judeus que tinham permanecido em Samaria, porque nem todos foram levados para o exílio, na Assíria, eles casavam com pessoas pagãs. Então, houve uma miscigenação. E isso era proibido pela lei de Moisés, Então, por isso, o povo de Jerusalém, que eram os chamados de judeus, eles odiavam os samaritanos, não consideravam mais eles judeus por terem se misturado com povos não judeus. Então ela fala assim no texto: ali se instalaram os assírios e povos exilados de toda parte do império, que se estabeleceram numa amálgama de raças e crenças generalizadas. Então a Samaria era um território onde havia miscigenação de povos, mistura de povos, de raças. E os judeus, eles não aceitavam isso de jeito nenhum. Então, continuando aqui no texto. Saindo de Jerusalém, Jesus abandonara a estrada real, cujo traçado levava de Jericó a Betaneia, seguindo o tranquilo curso do suave Jordão, para galgar as montanhas de Efraim, penetrando os limites da Samaria, evitados pelos nascidos em Judá. Então, vocês perceberam? Jesus fez questão de passar pelo território de Samaria, onde muitos judeus se recusavam a usar essa rota para irem da Judéia à Galiléia. Então, eles preferiam tomar um caminho 2 vezes mais longo, cruzando por uma outra região, desviando para Pérea e atravessando o rio Jordão para depois entrarem na Galiléia. Por que, então, Jesus preferiu passar pela Samaria? Ele optou por isso, Porque ele tinha uma grande obra para realizar naquela região. Então nós vamos continuar aqui no capítulo e vocês vão descobrir o que ele queria de verdade mostrar fazendo isso, passando pela Samaria. Uma coisa interessante, se vocês lerem o livro, que eu acho lindo isso, é toda a descrição que essa autora faz do local. A gente parece que está lá vivendo a história, de tão detalhista que ela é. Ela descreve o relevo, a vegetação, o clima, os sentimentos dos personagens. Então ela descreve, que a jornada lá deles, de Jesus e dos discípulos, foi longa, mais ou menos 50 quilômetros, e que eles estavam cansados e com sede. E aí eles chegaram lá na cidade, Jesus se sentou junto a um poço, que era o tradicional poço de Jacó, conhecido pelos residentes de lá,
e os discípulos subiram à cidade para comprarem comida, comprarem frutas para eles, né? Ou seja, Jesus ficou sozinho no local e os discípulos foram atrás de conseguir provisões, comida para eles. Aqui nessa parte do texto que aparece a mulher samaritana. Então eu vou ler essa parte para vocês. Cântaro ao ombro, mergulhada em íntimas inquietações, uma mulher desce ao poço sob o sol requeimante e a pino. Surpreende-se com o estranho olhar que lhe dirige o forasteiro judeu, que ali parece aguardá-la. Jesus, né? Ou seja, né, gente, Jesus já sabia que ela iria lá. Ela coloca o balde no poço e recolhe a água. Aí, de repente, Jesus fala com ela: dá-me de beber. Aí ela fica assustada, né? Ela pensa assim: como ousa aquele estrangeiro dirigir-lhe a palavra, né? Atentando contra os costumes vigentes? Que homem é este que se atreve a dirigir a palavra a uma mulher, né? Sabendo que ninguém ousava fazê-lo na rua, mesmo que fosse a esposa, a filha, a irmã. O homem não podia falar com mulher em público. Será que esse homem... Aí ela pensou assim: será que esse homem não sabe das regras, né? Ela pensa assim. Então, gente, naquela época era uma coisa que não se fazia. Primeiro, judeu falar com o samaritano. Imagina só uma mulher, né? Um judeu, homem, falando com uma mulher samaritana, né? Continuando no texto, ela fala para Jesus assim, ó: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Jesus conhece as dimensões que separam os dois povos, judeus e samaritanos. Não seria esta a única vez que ele provocaria escândalo, afrontando costumes convencionais. Então, né, gente, Jesus já era conhecido por não ser muito tradicional. Responde-lhe então sem aspereza nem revide, por conhecê-la talvez intimamente. Sua voz é cantante, compadecida. Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Vibrações incomparáveis estrugem no coração da mulher. Guardava ânsias de paz e não sabia como ou onde encontrá-la. Uma dúvida, porém, a inquieta. O espanto dá-lhe à voz uma tonalidade de respeito. Aí ela diz assim para ele: Senhor, exclama, né? Tu não tens com o que atirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, dele bebendo, e ele próprio bebendo, seus filhos e o seu gado? Aí, né, gente, Jesus responde para ela assim: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, da água do poço, né, ele quis dizer. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe oferecer se fará nele uma fonte de água que saltará para a vida eterna. Aí pronto, a mulher ficou assustada com aquela resposta de Jesus. Aí ela pede assim: dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e aqui não venha tirá-la. Aí ela cita assim a autora: os meigos olhos dele incendeiam-se e se fixam nos olhos dela, penetrando-lhe o recôndito do espírito. Aí Jesus fala para ela: vai chamar o teu marido e vem cá. Aí ela nessa hora fica super constrangida, mesmo com Jesus tendo pedido para ela trazer o marido dela com brandura, com tranquilidade, né, com carinho. Ela se perturba porque ela se considera uma pecadora e ficou envergonhada por pensar que Jesus já sabia disso. Por isso que mandou chamar o marido, né? Isso, esse fato de não ter marido, atormentava demais ela intimamente e fazia com que ela se sentisse humilhada, né? Naquela época, imagina, né? Então ela chora de vergonha e responde para ele assim, ela fala para ele: não tenho marido. Jesus então fala para ela: disseste bem, não tens marido, pois que 5 maridos tiveste e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aí nessa hora a samaritana se enche de alegria e grita: Senhor, vejo que és profeta. Ela pensa: nossa, estou diante de um profeta, de uma pessoa importante, de uma pessoa sábia, né? Ela pensa assim, ela agora vai aproveitar a oportunidade para se reabilitar, para encontrar paz, para mudar de vida. Aí ela toma coragem para fazer uma pergunta a ele, que ela queria muito fazer para uma pessoa mais sábia, né? Ela pergunta assim: nossos pais adoraram nesse monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela estava se referindo ao fato dos judeus não considerarem aquelas terras como dignas, né, de prestarem culto a Deus, por causa dessa rixa que tinha entre judeus e samaritanos, né?
Mas aí Jesus fala para ela assim: mulher, acredita-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. A mulher perplexa enche-se de ventura, tão indigna se considera, e no entanto fora chamada a verdade, ouvira o que nenhum ouvido jamais escutara antes. Estão vendo, gente? Então ela ficou super feliz, né, com as palavras de Jesus. Aí Jesus continua: Deus é espírito, e importa que os adoram o adorem em espírito e em verdade. Aí ela fala: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí sim, agora chega a hora. Jesus responde para ela: eu o sou, eu que falo contigo. Por isso digo que a salvação vem dos judeus. Já não há segredo. A samaritana, então, gente, ela fica super emocionada com as palavras de Jesus. Ela vai embora super feliz, empolgada, anunciar ao povo, né, samaritano, tudo que ela ouviu, tudo que aconteceu ali, tudo que ela conversou com Jesus. Aí, nesse momento, os discípulos retornam e olham ele conversando ali com aquela mulher e acham incrível o fato que ele estivesse falando com uma mulher. Acharam estranho, mas não disseram nada. Aí a samaritana vai lá na cidade, aos gritos, né, super feliz, e ela fala para o povo: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Aí o povo todo começa a se interessar, fazer perguntas, né? Queriam saber quem era esse homem de que ela tanto falava, admirados, né, pela forma tão espontânea dela falar tudo o que tinha ocorrido entre ela e Jesus. Ela era uma mulher calada, humilde, ela estava lá toda empolgada contando. Eles acreditaram nela. Os moradores da cidade vão em grupos lá na área da fonte onde Jesus estava com os discípulos, né? E quando eles chegaram lá, o povo todo, os discípulos estavam, naquele momento, insistindo para que Jesus se alimentasse, né? Aí o texto fala assim: sem se perturbar com a multidão, que o fita aturdida explica aos companheiros. Ele queria que o pessoal ouvisse, né? De modo a fazer-se ouvir por todos. Jesus fala assim: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os olhos e vede as terras que já estão brancas para a cega. O que ceifa recebe o galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. O que ele quis dizer com isso, gente, né? Se referia aos que prepararam o caminho para a sua chegada, né? Os profetas que trabalharam antes, né? Por muito tempo antes, para preparar o caminho, né, para a vinda do Messias, né? Poderia também estar se referindo, inclusive, a João Batista, né, que veio preparar o caminho. E também se referia a ele mesmo, a Jesus, né, que ensinou as pessoas, as preparou, né, para receberem todos aqueles ensinamentos, né? Mas a colheita do que ele semeou seria feita pelos discípulos, né, por todos nós, né, e não por ele próprio. Então, gente, aí foi assim: por 2 dias Jesus ficou na Samaria. Aí lá ele pregou, lá ele curou, muitos o seguiram, né? E eles disseram, a mulher samaritana, né, o povo lá: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, né, Jesus. E sabemos que este é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Então, depois de 2 dias, Jesus, né, e os discípulos, eles foram embora, seguiram a Galileia, continuaram a viagem, né? E aí a autora termina da seguinte forma o capítulo: pela afeição com que se ligou a Jesus, primitivos cristãos que se alentaram na sua coragem de proclamar as imperfeições, denominaram, né, a samaritana a iluminadora, que a tradição oral acatou e conservou até os nossos dias. Então, meus amigos, por que Jesus resolveu passar pela Samaria, né? Então vamos lá para interpretar o que a gente estudou aqui.
Primeira coisa, para quebrar preconceitos, gente. Preconceito, né? Coisa terrível que vemos até hoje. Mas naquela época, imagina, mais de 2000 anos atrás, Jesus já mostrava que nós não deveríamos ter preconceito. Então a mulher, vê essa parte aqui do texto, a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Então os judeus, gente, vocês sabem, eles não se comunicavam com os samaritanos, lembram? Só que Jesus, ele conhece o coração das pessoas, ele conhecia, então ele percebeu a verdadeira necessidade daquela mulher. Ele usou a água física que ela viera apanhar lá no poço para estabelecer o contato, para conversar com ela e em seguida lhe oferecer a água da vida. Então os judeus, eles evitavam ter contato social com os samaritanos por motivos morais, né? Eles se achavam superiores e muitos fatos aconteceram e mantiveram viva essa inimizade através dos séculos. Então, por essa razão, no diálogo com a samaritana, a gente diz que Jesus quebrou esse preconceito quando ele de propósito pediu água e em seguida recebeu todos os samaritanos que vieram ao seu encontro, ficando com eles 2 dias, sendo muito bem recepcionado, comendo, bebendo, conversando com eles, pregando, curando, né? Outra coisa importante, lá no seu diálogo com Jesus, a samaritana também aproveitou a oportunidade para perguntar a ele a respeito de um assunto que era motivo de muitos debates entre judeus e samaritanos naquela época, né? Deus deveria ser adorado onde? Lá no Monte Sião, na Judéia, ou no Monte Gerizim, lá na Samaria? Aí Jesus respondeu lá que a adoração ao Pai independe de lugar, porque Deus é Espírito. E importa, né, que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito, né, em verdade. Com esse esclarecimento, ele estava quebrando o preconceito religioso também, né, que existia entre os judeus e os samaritanos, e estabelecia um culto universal a Deus. Então, vocês observaram? Jesus veio para quebrar preconceitos, né? Porque no mundo de preconceitos, como é que vai ter justiça, né, gente? Outra coisa importante nessa passagem. No diálogo, Jesus conduziu o assunto para a vida pessoal da samaritana. Ele falou assim: vai, chama teu marido e vem cá, né? Então Jesus sabia tudo sobre o passado dela. Também sabia que ela não tinha marido, claro, né? Aí quando ela respondeu, não tenho marido, Jesus viu a honestidade dela em confessar, porque aquilo era uma vergonha na época. Mas ela observou que ela não estava dizendo toda a verdade, né? Aí ele falou assim: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes em verdade. Impressionada, né, ela, porque Jesus sabia o seu passado, o detalhe da sua vida, aí a samaritana concluiu que Jesus era profeta, mas Jesus sabia que não era assim, que a mulher ainda não havia entendido que ele estava falando de coisas espirituais, né? Somente quando Jesus demonstra conhecer a vida dela é que ela percebe que há algo de especial nele. E aí ela pensa, né, num primeiro momento: nossa, esse homem é um profeta. Então, gente, a mulher samaritana, ela representa todos nós, né? Que nós buscamos satisfação nas coisas do mundo, né? Nós nunca encontramos a satisfação plena. Nós passamos de uma atividade para outra, de um projeto para outro, de um vício para outro. A gente muda de casa, de emprego, de faculdade, de profissão, de religião, muda de mulher, muda de marido. E a gente nunca se satisfaz plenamente, né? Pois enquanto fizermos destas coisas o nosso objetivo de vida, nós jamais ficaremos satisfeitos, né? Jesus, ele faz aquela mulher perceber que o que ela precisa não são facilidades materiais, mas o reconhecimento do vazio interior para o posterior preenchimento desse vazio com as coisas espirituais. A autora também fala no texto que a samaritana ganhou foi a primeira chamadora de almas. Ela fala mais ou menos assim, né? Porque ela atraiu vários samaritanos à consciência da verdade de Cristo, né? Imagina naquela época, né? Imagina se Jesus tivesse feito o que os discípulos faziam, né? Temido a opinião pública, não conversado com ela porque ela seria uma mulher, temendo pelo que eles iriam pensar dele, né? Considerar digna de atenção uma mulher sem boa referência social. Mas olha só o que ele fez: conversou com ela, ela se tornou testemunha de Jesus e toda a cidade ouviu a mensagem de Jesus através de uma mulher, né? A gente tem que seguir o exemplo de Jesus, né? Que deixou de lado os preconceitos, foi em busca de restaurar vidas, salvá-las para o reino de Deus, mostrou, né,
que não podia ter preconceito. Até hoje, vocês sabem que naquela região do Oriente Médio, as mulheres são consideradas à margem da sociedade, né? E cá entre nós, né, gente, aqui no mundo ocidental, todos os dias nós ouvimos fatos que mostram que a mulher ainda é vítima de preconceitos, né? Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus e não praticarmos nunca, jamais, nenhum tipo de preconceito, nunca, porque estamos vendo o que foi que ele nos mostrou com suas ações, né? Que naquela época, imagina, Jesus era super liberal para a época, né? Eram ações surpreendentes pelo mundo ainda tão atrasado naquela época. Então, no século XXI, né, gente, hoje em dia, isso é inadmissível, qualquer tipo de discriminação, preconceito, vocês não acham? Outra coisa, né? O fato dos discípulos de Jesus comprarem comida de samaritanos, aceitarem comida dele, já era um absurdo para aquela época também. Comer comida de um samaritano era considerado sacrilégio pelos judeus. E Jesus, ao pedir água da samaritana, conversar a sós com uma mulher, então, imagina, gente, era um cúmulo, né? Para a época. Ele estava desrespeitando várias leis, várias tradições de uma vez só. Conversando com uma mulher que era considerada inferior, né? Então os homens jamais deveriam conversar com uma mulher na rua, imagina. E a mulher ainda era estrangeira. Os estrangeiros naquela época eram considerados impuros, ninguém podia se misturar, né? Não se podia ter contato com os estrangeiros. E a samaritana, além disso, era considerada uma mulher, entre aspas, de má vida, né? O que também era proibitivo, que tinha tido vários maridos, né? E Jesus está a sós com ela, pede água a ela. Então, gente, Jesus mudou o olhar do mundo antigo sobre as mulheres. Muito do que ele faz, né, do que ele fez, não se manteve porque o preconceito dos homens era esmagador. E ainda é um pouco, né? Mas Jesus foi o primeiro a tratar a mulher como um ser igual aos homens, com respeito. Nas grandes religiões da antiguidade, né, a mulher era vista como inferior. Principalmente lá no Oriente Médio, né? Onde, em parte, essa visão permanece até hoje, a gente sabe, né, gente? Então aprendamos com isso, Jesus, né, nosso mestre, né, sigamos seu exemplo. E quando ele disse assim, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então o que isso significa, gente? Então qualquer prazer material, sensação, emoção, são passageiros, né, porque eles dependem de fatores externos, né? Dependem de pessoas, de coisas, de lugares, de condições transitórias, né? Mas aquela água viva de que Jesus nos fala, simbolicamente, né? Mas ela representa as coisas do Espírito, os valores eternos, o ajustamento com as leis de Deus, né? Que estão gravadas na nossa consciência. Então, quando nós entramos em harmonia com as leis de Deus, obedecendo a nossa consciência, porque a nossa consciência sabe o que é certo e o que é errado, né? Nós nos tornamos receptivos a Deus e nos tornamos nós mesmos fontes de água viva, né? Capazes de saciar outros seres como nós que estejam sedentos de Deus, dessa água viva que é Deus, né? Então, gente, nós precisamos seguir as instruções do nosso mestre como seus discípulos e precisamos orar. Tem uma passagem no Evangelho, lá em Mateus, capítulo 9, que diz assim, ó, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, orem ao Senhor para que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita, porque Ele é o dono dos campos. Bonito, né? Então, meus amigos, esse capítulo nos traz muitas lições, né? Então, vamos refletir sobre o que aprendemos hoje com os ensinamentos de Jesus, né? Vamos levar para a nossa vida. Então vamos encerrar o estudo de hoje com a nossa oração? Então vamos lá, querido Jesus, nosso exemplo de bondade, de amor. Muito obrigada por mais esse estudo de hoje, onde nós tivemos a oportunidade de aprender com o seu exemplo, né? Que nós possamos colocar em prática na nossa vida, na sociedade onde nós vivemos, os seus ensinamentos. Que possamos ser pessoas mais justas, pessoas que saibam respeitar os nossos semelhantes, jamais, jamais, jamais dando lugar a sentimentos negativos e nenhum tipo de preconceito, sentimentos preconceituosos em relação aos nossos irmãos. Que a cada dia nós possamos caminhar mais um pouco na direção do nosso aprimoramento, do nosso melhoramento. Esteja conosco, Jesus, hoje e sempre. Meu querido Jesus, muito obrigada. Assim seja. Então, gente, excelente domingo para vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês e um abraço. Tchau.